Muito bem, estamos de volta então para conversar agora com o professor e meteorologista Luiz Carlos Molion, para falar a respeito das chuvas. Muita gente se assustou hoje de manhã, inclusive, com o barulho da trovoada, né, o relâmpago forte que caiu sobre Maceió. Existem informações de que equipamentos eletrônicos chegaram a ser danificados pelo raio. Mas isso demonstra, doutor Molion, será que nós estamos iniciando o período das chuvas ou foi apenas mais uma daquelas chuvas de verão rápidas, passageiras, e a gente vai continuar com o calor? Tudo bem, professor? Um prazer tê-lo aqui. Boa tarde. Tudo bem, André. É um prazer. Realmente ainda a chuva é chuva de verão, né? O nosso inverno deve começar provavelmente na primeira quinzena de maio ou possivelmente esse ano até na segunda quinzena de abril. Então essas chuvas, André, elas são na realidade chuvas de verão. Alguns anos atrás, quando eu cheguei aqui, cerca de 15 anos atrás, as pessoas me perguntavam, e aquelas trovoadas que nós tínhamos desapareceram, não temos mais as trovoadas. E um estudo que nós fizemos, inclusive um está sendo publicado agora, mostra que na década de 50 e de 60, as trovoadas eram muito mais frequentes no estado de Alagoas, e inclusive aqui em Maceió. Depois as trovoadas desapareceram. E quando me perguntavam por que elas tinham desaparecido, eu não sabia dar uma resposta. Hoje, então, nós analisamos as séries de dados passados e comparamos com a situação do clima global. E vimos o seguinte, que há períodos, veja bem, o telespectador pode até se confundir, mas há períodos que o Oceano Pacífico tropical permanece frio por 20, 30 anos. E há períodos que ele volta a se aquecer. Pequenas diferenças de temperatura, da ordem de 1 a 2 graus centígrados no máximo. De 1947 até 1976, o Oceano Pacífico permaneceu frio, provocou invernos severos no hemisfério norte, principalmente, no sul do Brasil. Tanto assim que foi naquele período que o cultivo do café foi completamente erradicado do Paraná em função da frequência de geadas, que eram o número muito grande de geadas que ocorria nos invernos. E países como os Estados Unidos, Canadá, a Europa como um todo, Rússia e China, também passaram por invernos severos nesse período de 47 a 76. Posteriormente, de 77 a 98, o Oceano Pacífico se aqueceu e aí as coisas mudaram. E foi exatamente nesse período que as trovoadas desapareceram aqui. Então, comparando aquele período anterior, de 47 a 76, que o Pacífico estava frio, e agora, novamente, a partir mais ou menos de 99 a 2000, os dados mostram que o Pacífico está esfriando. Então nós vamos ter um outro período. E vai permanecer assim por esses próximos 20 anos. E é cíclico, então? Nós não sabemos ainda a causa e temos um período relativamente curto. Você diz assim, 100 anos de dados é relativamente curto para você estabelecer se é cíclico ou não. Agora, o fato de que o Sol também está entrando num período em que ele está produzindo menos energia, nesses próximos 22 anos, a partir de agora, o Sol vai estar produzindo menos energia. E o Oceano Pacífico, por sua vez, ele ocupa 35% da superfície terrestre. Todo o globo. A Terra tem 510 milhões de quilômetros quadrados e o Pacífico sozinho 180 milhões. Então o Pacífico comanda o clima global. E quando ele resfria, juntando esse fato que o Sol está também diminuindo a sua atividade por esses próximos 22 anos, nós temos um período de resfriamento global e não de aquecimento global, como tem sido veiculado. Propalado, né? Agora, então nós também vamos ficar livres dos fenômenos como o El Niño e El Niño, professor? Certamente, muito bem, exatamente isso. Nossos estudos mostram que a frequência de El Niños diminuiu nesse período de 47 a 76, quando o Pacífico estava frio. Quer dizer, não quer dizer que não possa ocorrer,
mas vai ocorrer num número bem menor do que ocorreu entre 77 e 98. Então, os telespectadores têm que ficar alertas, porque a partir de agora, nesse período de janeiro a março, nós vamos ter as trovoadas de volta. Então tem que estar em estado de atenção. O que eu quero dizer? Por exemplo, nos Estados Unidos sabe-se que durante a primavera, abril a maio, eles têm a estação de tornados. Então todo mundo está alerta. Então nós temos que ficar alertas aqui também. Nas tempestades severas, o que ocorre é que as nuvens se desenvolvem muito. A altura delas chega a 15, 16, 20 quilômetros. E dentro dessas nuvens existem correntes de ar que sobem e correntes que descem. Tanto assim que qualquer piloto de grande aeronave, por exemplo, desses Airbus ou Boeing, eles evitam entrar nessas nuvens, porque pode danificar a fuselagem do avião. A diferença de velocidade pode ser superior a 100 km por hora. Esse atrito provoca a separação de cargas. Se as cargas negativas ficarem na base da nuvem, o raio é de cima, da base da nuvem, para o chão. Porém, se ocorrer, e isso ocorre aleatoriamente, de as cargas positivas ficarem na base da nuvem, aí o raio é de baixo para cima. E a gente tem exemplos disso recentemente, né, professor? Exatamente. Ontem, inclusive, eu estava vendo as notícias e parece que ocorreu durante um jogo de futebol, até um jogador ficou... E que o jogador foi jogado para o lado, mas não teve grandes problemas. Realmente, quando o raio vem de baixo para cima, como ele está iniciando, não tem grandes problemas. Agora, quando vem de cima para baixo, Dresch, infelizmente, ele é fatal. E já ocorreram 4 casos aqui em Alagoas nesse mês. Então, os telespectadores têm que levar isso a sério. São fenômenos desastrosos. Essas nuvens podem, inclusive, provocar chuva de granizo. Já provocou chuva de granizo em Atalaia, Jacaré dos Homens. Não esse ano, mas nos anos passados. Ventos fortes, suficientes, por exemplo, para destruir essas pequenas estruturas metálicas, como são coberturas de postos de gasolina, por exemplo. Derrubar árvores que já estejam mais ou menos velhas. Né? Então, a população tem que ficar alerta para isso, porque agora, na minha opinião, nesses próximos 20 anos, se o Pacífico se comportar do jeito que se comportou durante o século XX, ele vai passar mais frio e nós vamos ter uma frequência maior de trovoadas nesse período, principalmente de janeiro a março. Professor Molhon, muito obrigado pela sua presença aqui. Sempre é um prazer conversar com a mim. Tudo de bom. E nós vamos ficando por aqui. A seguir vocês ficam com Oscar de Mello e toda a equipe do Plantão Alagoas. Nós voltaremos amanhã a partir do meio-dia. Boa tarde a todos.